Boa noite a todos. O meu nome é Eli. Por favor, lembrar de desligar os celulares, por gentileza. A leitura é a mensagem do livro Fonte Viva, com a pergunta: recebestes a luz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos 19:2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso no templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos estes aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e renovadoras de emissários celestiais que lhe consolidam a convicção na imortalidade além. Todas estas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. Imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigado a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebestes o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Quero convidar a todos para fechar os nossos olhos, sentar numa posição confortável, para darmos início ao trabalho de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez, muito obrigado por estarmos todos aqui. Abençoa, Senhor, cada um de nós presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa também aqueles que não puderam vir, por algum motivo. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente ao nosso lado, nos dando força a cada dia para pôr em prática tudo o que aprendermos nessa casa. Abençoa, Senhor, o palestrante de hoje, que ele possa ser um instrumento da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que a Tua paz esteja sempre conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. O palestrante de hoje é o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Com o tema A Fé. Todos os sofrimentos encontram consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que nada crê, ou que muitas vezes duvida, e nada espera após essa vida, os sofrimentos caem com peso, e nada pode tirar esse amargor. Foi por isso que levou Jesus a falar: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou humilde de coração, e acharei repouso em suas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao nosso Mestre Jesus, a todos aqui do A Caminho da Luz, aos protetores espirituais dessa casa,
a todos que colaboram de alguma maneira para que nós possamos estar aqui. E dizer que, como sempre, tem sempre sido uma responsabilidade muito grande, e hoje é também. Porque quando nós estamos aqui, nós não estamos falando somente do que nós interpretamos. Nós estamos aqui como mensageiros do Espiritismo. Então, nós sempre temos essa consciência e sempre assumimos a responsabilidade. O tema de hoje é a fé. E esse tema dá continuidade a outros temas que nós tivemos as outras semanas. O pensamento, a vontade. E hoje, a fé, que muitas vezes é interpretada de forma errônea. Mas hoje nós vamos decorrer aqui sobre um estudo que fizemos baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Capítulo desse de título A Fé Transporta Montanhas. Há cerca de 2000 anos atrás, um dia após Jesus pegar Pedro, Tiago e Simão e ir a um monte bem alto e lá se transfigurar, de fato, de ponto que as suas vestes ficassem resplandecentes e tão brancas que nenhum dos lavadores poderiam fazer vestes ficarem daquela maneira, e a sua face brilhar tanto feito o sol. Naquele momento, os discípulos viam com Jesus Moisés e Elias a conversar com ele. E ali, amedrontados até, sabendo direito o que falar, disseram ao mestre: que bom que nós estamos aqui, porque podemos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias. E nesse momento, uma nuvem paira sobre eles e eles escutam uma voz que diz: esse é o meu filho, escutai-o. E naquele momento, eles se prostram ao chão, Elias e Moisés desaparecem e só fica Jesus. Na descida do monte, eles conversam com Jesus sobre a vinda de Elias. E ao chegar embaixo, tem uma turba discutindo com os discípulos que ficaram. E Jesus, ao chegar, essa turba agora volta para ele. E ali, um pai chega para Jesus e fala com ele, trazendo o seu filho, que há muito tempo já tinha que na época é chamado de daimônio, que mais recentemente nós entendemos que são espíritos. Durante muito tempo nós chamamos de demônios. Mas, mantendo a tradução mais recente, feita por Haroldo Dutra Dias, o endemoniado epilético. O pai diz a Jesus que o seu filho está ali e que tem um espírito nele, que o toma muitas vezes, faz ele ranger os dentes, espumar, cair no chão, e que o pai pediu aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, que o curasse, mas eles não conseguiram. Então Jesus diz: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei com vós? E pede: tragam-me o menino. E o menino é trazido, e no momento que aquele espírito que está ali atuando sobre aquela criança vê Jesus, se move violentamente, cai no chão, começa a se debater, a espumar. Jesus vira ao pai do menino e pergunta: quanto tempo isso já tem acontecido? Isso vem acontecendo? E ele diz: desde a infância. Muitas vezes ele é jogado no fogo ou na água para que ele possa se machucar. E eu sei que se tu puderes me ajudar, tu farás.
Então Jesus diz a ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai, clamando a Jesus, com lágrimas nos olhos, diz a ele: Senhor, eu creio, ajude-me a crer mais. Então Jesus vira aquele espírito e diga: saia dele e nunca mais retorne. E o espírito violentamente sai do menino, vai embora e o deixa feito morto, caído no chão. Tanto que as outras pessoas que estavam ali acharam realmente que o menino estava morto. Jesus se abaixa, dá a mão a ele e o levanta. E, obviamente, todos ficam maravilhados. E essa criança agora vai embora com o pai. Os discípulos também ficaram maravilhados. Também eles ficaram curiosos, porque muitos deles tentaram, mas não conseguiram. Então, quando tiveram a oportunidade de ficar em particular com Jesus, os discípulos lhe perguntaram. Talvez até mesmo porque não tivessem a coragem de perguntar na frente de todos, mas em particular lhe perguntaram: por que que nós não conseguimos curar? E Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso, curiosamente, está em 3 evangelhos. Em Lucas 9, Marcos também 9 e Mateus 17. Essa mesma passagem, muito semelhante nos 3. E óbvio que nós, já conhecendo essa história, já sabendo muitas vezes desse exemplo, né, se tiverdes a fé do tamanho ou como um grão de mostarda, direi a esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele sairá. Ora, muitos de nós talvez já devem se perguntar: será que isso funciona realmente assim? Será que um dia, ou será que alguém é capaz de dizer a uma montanha, a um monte, saia de um lado e vá para o outro? É uma pergunta muito válida até. Então, para ajudar-nos a responder e a pensar nessa pergunta, eu trouxe aqui uma história de Emmanuel no livro Semente de Mostarda, que também a história tem o mesmo título, chama Semente de Mostarda. E Emmanuel, para quem não sabe, é um espírito guia de Francisco Cândido Xavier, que muitas pessoas chamam carinhosamente de Chico Xavier, e que trabalhou com ele vários anos, escreveu vários livros. Então, nesse livro, A Semente de Mostarda, e nessa história, Emmanuel traz que um rapaz, um discípulo, chegou ao mestre e, mostrando-se verdadeiramente curioso, e pergunta ao mestre: instrutor, a sua bondade já nos disse que Jesus e seus ensinamentos são sempre iluminados para o nosso entendimento. Entretanto, às vezes, esbarro, sinceramente, com alguns em que penso ser inútil, porque não alcanço esse entendimento. Então, o mestre, o instrutor, pergunta carinhosamente: você pode me dar um exemplo de que você está falando? Então, ele diz: Jesus disse, se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, diremos a essa montanha: saia daqui e vá para lá, e nada nos será impossível. Não crê o Senhor que isso é um absurdo e um confronto com a nossa realidade? O mestre disse: meu amigo, Jesus fala por comparações e parábolas. Legou-nos muitas lições
imagino que o nosso Mestre Divino tomou a imagem da montanha como significado aos nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos, e muitos mesmo, se portam e se caracterizam como montanhas em nós que precisam ser levados do lado mal para o lado bem. E o rapaz ainda retrucou e perguntou sinceramente: o senhor então concordará que isso é uma observação puramente filosófica? Mas eu queria que o senhor me conduzisse dentro da realidade. E aí o mestre disse: se você pretende observar o poder de um agente pequenino, qual a semente de mostarda, sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta ou perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Então, nós assim vamos vendo que muitas vezes que nós nos apegamos ao exemplo puramente pela letra, nós podemos deixar de receber e captar, entender o verdadeiro sentido dos ensinamentos. Isso acontece durante vários exemplos nos evangelhos. A fé, como é comparada à semente de mostarda, é utilizada corriqueiramente, muitas vezes corretamente, outras vezes não tanto. Mas o que é mesmo a fé? Então agora nós vamos ver o que ela é. Ela é acreditar, ela é confiança, ter esperança, até mesmo fidelidade. Ela não é superstição, emoção, folclore, beatice, endeusamento e tantas outras coisas que nós colocamos na fé. Segundo está no Evangelho, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, sobre a fé, eu peguei aqui alguns pedaços que nós vamos ler para podermos guardar e levar para casa e, obviamente, quando chegar em casa, poder estudar novamente. Então aqui diz: dar ao ser a confiança nas suas próprias forças. Ele é capaz de executar coisas que não consegue fazer quem duvida de si. Ora, isso, de certa forma, nós sabemos. Essa força inerente que a fé dá. É a confiança em que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. E várias vezes nós vamos ver a fé associada com a certeza, com a confiança. Espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Fé é pensamento. E a fé, com força robusta, consegue transformar em realidade pensamentos. Mas vamos continuando. A fé robusta dá a perseverança, energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. Quem tem fé, ou quando a gente observa a fé agindo, não existe coisa pequena ou coisa grande. A fé funciona, ela tem essa capacidade de fazer realidade para coisas às vezes pequenas, aos nossos olhos, e às vezes coisas muito grandes. Para a fé, para a vontade, não há limite. Olha o exemplo. Diga a esse monte que saia daqui e vá para lá, e nada vos será impossível. Nada. Esse é o que está nas passagens de 3 evangelhos. A fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar.
A fé também dá essa tranquilidade. A fé no futuro, a fé em dias melhores, como nós ouvimos corriqueiramente, dá essa resignação, a paciência, a certeza de que as coisas vão mudar. Tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. 2 pontos importantes: inteligência e compreensão. E aqui nós vamos ver mais na frente, mas o Espiritismo traz algo muito peculiar e importante: a fé raciocinada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Muitas vezes, pela falta de confiança e fé, nós imponhamos a nossa vontade com violência, que às vezes vem só de uma determinação, mas não necessariamente de um sentimento bom. Cumpre não confundir a fé com presunção. A presunção é mais orgulho do que fé. Muitas vezes a gente confunde também a nossa presunção, nós assumirmos coisas, e ali há muito mais orgulho do que propriamente fé. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Porque quem tem fé sabe de que existe um ser muito superior a todos nós e que nos ama. Mais importante do que talvez qualquer coisa é ter essa consciência de que Deus, nosso Criador, nos ama. Jesus foi o primeiro que trouxe esse conceito, associou Deus com um pai, e um pai bondoso, um pai que nos ama, um pai que o filho pedindo um peixe não vai dar um pão, ou uma pedra, ou uma serpente. É um pai que ama seus filhos, diferente de muitos de nós. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. O poder da fé se demonstra na ação magnética. Isso é uma coisa que dá, e é muito rico esse assunto, porque a fé com um pensamento causa uma impressão e troca a qualidade do fluido universal. E lhe dá uma impulsão irresistível. Ou seja, a nossa fé, o nosso pensamento, bem direcionado, dar qualidades a esse fluido universal, ou fluido cósmico universal, como às vezes nós escutamos também, que pode chegar a ser irresistível. Daí decorre que só pela força de vontade dirigida para o bem possa operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Ou seja, todos esses milagres, essas coisas que aconteceram e foram prodígios na humanidade, e nós temos registro de tantos deles, não é aqui, e no Espiritismo não se tira o fato deles terem acontecido e as suas importâncias, mas dá uma explicação lógica. Todas essas atividades, todos esses fatos aconteceram através de uma lei natural, a lei de Deus. Então, a fé pode realmente curar. E nós vamos encontrar muitos exemplos na nossa própria vida, se nós procurarmos, na vida de alguns conhecidos, de pessoas que tinham fé e se curaram. Ou tinham fé e outras pessoas próximas a elas se curaram. De tamanha
é essa força que todos nós temos latente dentro de nós. A fé, como Paulo de Tarso em Hebreu, ele diz que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui 2 conceitos, né? A posse antecipada, né? Possuir Deus em sua própria vida, viver e provar o sabor do seu amor. Nós temos essa posse antecipada das coisas com a fé. E depois, demonstrar realidades que não se veem. Por nossas palavras e ações, testemunhar o que Jesus nos revelou e tudo que o projeto do reino significa. Nós, com a nossa fé, podemos demonstrar coisas que a princípio não se vê. E um Consolador, Emmanuel faz esse comentário sobre a fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Divaldo Pereira Franco, que para quem não conhece, é um dos maiores médios da atualidade, o maior divulgador no espiritismo também na atualidade, tem mais de 100 livros escritos, né? Vem aqui aos Estados Unidos com frequência, graças a Deus, e ele tem um exemplo muito curioso com essa de eu creio e eu sei, né? Ele diz, quando eu sei, eu olho uma placa, né? Vamos botar a placa de pare, por exemplo. Eu olho aquela placa e mesmo que eu diga eu não vou ler, eu já li, porque eu sei ler. Então, se a gente imaginar, quando nós sabemos alguma coisa, é diferente de você crer, porque você tem a certeza daquilo. Você pode querer não saber, não olhar, não reconhecer, mas você sabe. Então, quando nós olhamos a placa e iremos dizer, não quero ler, eu já li, porque eu sei como ler. Então, quando no Consolador, Emmanuel nos afirma que é não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É porque ali está contido compreensão, entendimento das leis divinas, alinhado, obviamente, com o conceito do Espiritismo da fé raciocinada. Porque eu não mais creio cegamente, eu agora sei. Lógico que a fé é muito relacionada com a religião. E cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. O Espiritismo, no seu caráter triplo de ciência, filosofia e religião, também, de certa forma, vários dos seus adeptos clamam ter a posse exclusiva da verdade. Mas como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é fora da igreja ou da religião não há salvação. É fora da caridade. Então o Espiritismo não tem o domínio, ou pretende ter, a posse exclusiva da verdade. A verdade está para todos, em vários lugares do planeta. Ela surge em todo canto. A fé não se impõe, a fé é inerente ao ser e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Muitas vezes a gente empolga e quer impor a nossa fé às outras pessoas. A gente vê isso muito com outras organizações religiosas, mas para não citar outras e citar a nós, aquele que descobre o Espiritismo e se empolga com ele, muitas vezes, no início, fica tão empolgado que quer fazer e convencer a todos ao seu redor a serem espíritas também. E aí quer impor a sua fé. Ora, cada um tem o seu tempo.
E como é fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação, talvez para aquela outra pessoa a escola e espiritismo não seja melhor, seja outra. E se ele é um bom cidadão ou uma boa cidadã, nessa escola, que seja bom, que seja lá. E pratique lá as leis divinas. Um comentário de Chico Xavier sobre fora da caridade não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, ele disse que se Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, provavelmente ele nunca teria sido espírita. Curioso essa frase. Mas traz para a gente a grandeza do codificador, quando tem a coragem de escrever isso, baseado nos ensinos que recebia dos espíritos superiores. Não é ser o detentor, ou querer ser o detentor da verdade absoluta. Vamos seguir. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. E aqui, cada um de nós vai se encaixando, né, em uma coisa ou outra. A maioria se encaixa no orgulho. Mas há também aqueles que não querem serem forçados a mudar de hábito. Nós temos um hábito, nós, de certa forma, nos comprazemos naquele hábito e não queremos mudar. Até às vezes falando, não, eu quero mudar, mas de verdade não quer. Então, isso nos dá essa sensação de que nós não conseguimos, mas a fé é inerente a cada um de nós. Ela é do ser, ela precisa ser desenvolvida. E as pessoas que mostram essa fé com maior intensidade já fizeram mais progresso do que as outras que não. Isso é verdade. Não quer dizer que são superiores. Nesse aspecto, fizeram mais progresso. Mas não são superiores às outras. Nós temos, dentro da fé, vários tipos. Temos a fé vacilante. E aqui, cada um faz o exercício de perceber qual a sua. Se tiver mais de uma, pode ser bom ou não. E a fé vacilante, ela não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Ela tem sempre uma certa hesitação, incerteza, sente sua própria fraqueza, julga suprir com a violência a força que lhe falece. É uma fé, de certa forma, inconstante. Tem a cega, que alguns de nós talvez já teve. Ela aceita sem nada verificar, pode conduzir ao fanatismo, muito facilmente conduz ao fanatismo, se choca com a evidência e a razão, gera muitos incrédulos. Cedo ou tarde ela desmorona. Essa parte de se choca com a evidência e com a razão é uma coisa tão curiosa, porque nós temos o pensamento e o raciocínio. E muitas vezes essa fé cega faz gerar incrédulos porque a pessoa não consegue equacionar o conceito com a razão ou com o raciocínio. Várias vezes nós vemos isso. E aí, muitos de nós, ou algumas pessoas que estão tentando convencer ou falando sobre essa fé, acabam usando aquela coisa de que é assim e pronto. Então, se é assim e pronto, ou você acredita ou você não está salvo. Então, várias pessoas preferem ficar como incrédulos. E elas dizem que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Mas, na verdade, muitas vezes elas não acreditam num determinado Deus, onde aquela fé não faz sentido. Não quer dizer toda, mas em partes. Como pode um Deus, por exemplo, que seja punitivo, que repreenda seus filhos, muitas vezes piores do como nós repreendemos os nossos?
Para muita gente isso não faz sentido. Mahatma Gandhi uma vez disse: a fé precisa ser reforçada pela razão. Quando ela é cega, ela morre. Parece até que ele já tivesse lido o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também a fé robusta, que é calma, paciente, resignada, apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado, conjuga-se com a humildade, caracteriza pelo amor, maior confiança em Deus do que em si próprio, oferece perseverança, energia e recurso contra os obstáculos. Essa é a fé robusta. Aquela fé que contagia as pessoas. É lógico que essa fé não é fácil de ter. E nós vamos ver mais para frente que a fé se desenvolve. Então, o nosso objetivo é ter essa fé. Se nós ainda estamos na vacilante, nós temos que trabalhar para ter uma fé robusta, uma fé forte. Se nós estamos na fé cega, então nós precisamos estudar bastante o Espiritismo para passar a ter uma fé raciocinada, que é essa aqui. Ela usa a razão, se apoia nos fatos e na lógica. A criatura crê e tem certeza. É aquela justamente quando Emmanuel diz, já não crê, mas sabe. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Ou seja, para poder ter certeza e compreender, tem que se estudar, tem que se dedicar, aprender sobre aquilo. Então, por isso que no Espiritismo tanto se estimula o estudo. As palestras, como essa daqui, são ótimas, mas elas não oferecem uma coisa que os estudos oferecem, que é a interação. Neste modelo, uma pessoa aqui fala toda semana e os outros todos escutam. Ninguém pode fazer pergunta, ninguém pode botar o seu ponto de vista, ninguém pode falar nada. Vocês têm que aceitar tudo, né? Aceitar, obviamente, sim ou não, mas tem que escutar tudo que alguém aqui na frente está falando. Nos estudos é onde nós colocamos a nossa dúvida, os nossos pontos de vista, nós perguntamos. E é dali aonde nós aprendemos muito mais. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, põe essa frase, que também está logo na primeira página do livro. Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase é de tamanha força e tamanha coragem que é de impressionar quando nós estudamos essa frase. Porque ela dá margem a um crescimento, ela estimula um crescimento fenomenal. Porque aqui não é mais a fé cega, aqui há a fé raciocinada. A fé que tem que levar as coisas em consideração, a fé que usa o meu pensamento, que é inerente do meu espírito, que não aceita as coisas simplesmente porque alguém chegou e falou, ou que chega alguém que tem mais graduação ou mais estudo simplesmente falou e agora todos têm que aceitar aquilo como sendo verdade. Então, a fé raciocinada é uma fé muito difícil de se alcançar, mas uma vez que se alcance, muito forte, muito poderosa e muito capaz de transformar tanto a nossa vida quanto a dos outros. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, José, um espírito protetor, escreve uma mensagem dizendo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E nós temos em Paulo, no poema Ágape, que amor, né? E ele diz que a fé, a esperança e a caridade, o mais sublime é a caridade. Né?
Mas essas três, né? A fé está sempre ligada com a esperança e a caridade. E a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ela não pode ser uma fé só de acreditar e ter certeza e pronto. Ela tem que ter atividade, ela tem que ter ação. E a esperança e a caridade é onde ela trabalha. A fé forma com a esperança e a caridade essa trindade inseparável, que vai nos impulsionar naturalmente ao crescimento, à felicidade, que é o nosso objetivo. Todos aqui têm um objetivo, que é ser perfeito. E a felicidade é inerente à perfeição. Se nós formos perfeitos, seremos felizes. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé sincera é empolgante e contagiosa, que encontra palavras persuasivas que tocam a alma. Ora, quando a pessoa tem fé, quem aqui já encontrou alguém, ou se essa pessoa é própria que tem a fé, você já notou que muitas vezes essa pessoa contagia os outros. A fé dela contagia as pessoas em volta, ao ponto das pessoas pedirem para ela fazerem a prece. Você pode fazer prece para mim? De tamanha fé da pessoa. Que funciona, óbvio. Mas a gente acaba transferindo a responsabilidade dessa conversa, desse pedido a Deus, para uma outra pessoa. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Não é a fé que nós colocamos em alguma coisa e quase que esquecemos ela lá, ou colocamos a responsabilidade em outra pessoa ou em outra coisa. É a fé aonde requer a minha atitude, a minha transformação, a minha esperança e a minha caridade, o meu amor ao próximo. Desculpa. Crede e esperai sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. A fé ativa é uma ferramenta tanto para nós quanto para os outros. Agora eu vou trazer um dado que é assim assustador, né? Mas é muito realístico. E nós temos que prestar atenção nisso. Esse aqui é um mapa do número de suicídios no mundo. E somente nos Estados Unidos ocorrem, em média, 123 suicídios por dia, que leva isso a ser a 10ª causa morte no país. Por que nos Estados Unidos? Bom, primeiro porque nós estamos aqui, segundo porque esses dados são coletados com maior facilidade aqui. Para cada um caso de suicídio, 25 tentativas são realizadas, em média. E a depressão é a causa principal que leva ao suicídio. Os homens cometem cerca de 4 vezes mais do que as mulheres. Então, nós vemos aqui que a fé, como uma ferramenta de esperança e consolação para esse mal que nos está atingindo hoje. Lógico que esse é um caso extremo. Mas para que deixamos chegar a isso? Se a nossa fé pode sim ser uma ferramenta na nossa vida, na vida de outras pessoas. Às vezes nós temos em casa uma situação ou alguém. Para não levar isso para muito longe, isso pode acontecer na nossa casa. Alguém pode dizer para nós, ou quem tem um companheiro ou uma companheira, e pode dizer: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que não perguntasse nada também, que me oferecesse um ombro, um colo, onde eu desaguasse todo o desengano.
mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Para entender porque se agridem, se empurram para o abismo, se degladem e se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. Me deixa aqui, pode sair. Adeus. Talvez a gente não encontre um discurso com tantas rimas quanto esse. Mas talvez a gente encontre pedaços aqui ou ali desse discurso. E quando alguém diz um apelo, um pedido de socorro, me leve para algum lugar aonde Deus possa me ouvir, será que a minha fé não é capaz de falar para essa pessoa sobre uma igreja, sobre o centro, sobre a prece, de que nós não precisamos ir necessariamente para algum lugar para que Deus possa nos ouvir. Basta uma prece sincera e Deus possa nos ouvir. Será que, se alguém falar para nós, a minha dor eu não consigo entender, será que eu não posso falar para essa pessoa sobre a lei de causa e efeito? Será que eu não posso falar para ela sobre reencarnação? De por que o sofrimento? Que o sofrimento é um prelúdio de uma situação melhor? Será que se alguém falar, eu quero beber, ao invés da gente deixar a pessoa beber algo que vai entorpecê-la, a gente não fale para ela que, como a mulher da Samaria, ela pode ter a água do poço e ela vai voltar a ter sede. Mas se ela tiver a água que Jesus nos deu, nunca mais ela terá sede. Será que alguém diz para nós, pode sair? Adeus. E nós saímos? Será que não é hora de ficar? Será que não é hora da gente lembrar Joana de Cusa, que foi falar com Jesus, querendo seguir o Mestre, e ele orientou a ela a ficar em casa com o marido e a cuidar do marido? São situações em que nós podemos fazer a nossa fé ser ativa, ser uma ferramenta, ou na nossa vida, ou na vida de alguém. Porque ela pode ser desenvolvida. A fé, além da virtude espontânea, também é conquista intelectual. Devemos adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante. Essa frase é de Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então nós podemos desenvolver essa fé. Se nós temos hoje a fé que não é muito grande, ela ainda está muito vacilante, nós podemos sim fazer ela crescer. Mas que atitudes nós podemos ter para que ela cresça? Como é que eu posso fazer a minha fé crescer? Otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme no futuro, valorização do sentimento de amor ao próximo. Tudo isso vai nos exercitando a fé. Otimização do tempo, em face da consciência no progresso espiritual. Ora, o tempo é sempre uma coisa muito curiosa, né? Porque nós sempre usamos, ou quase sempre, ou não todos de nós, mas alguns de nós, usam essa frase, eu não tenho tempo. Ora, se na nossa vida nós precisamos de mais de 24 horas por dia,
melhor nós repensarmos o que nós temos que fazer, porque nós não vamos ter mais de 24 horas por dia. Nós vamos ter mais de 24 horas, mas levando em consideração mais de um dia. Mas nós temos que fazer as coisas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos objetivos. E quantas vezes a gente troca isso, a nossa vontade vacilante e o nosso orgulho, muitas vezes mascarado de necessidade, faz com que a gente troque as coisas que precisam ser feitas por outras que nos são de melhor agrado momentâneo. Então nós dizemos, não tenho tempo. É curioso porque ultimamente a gente fala assim, hoje o mundo está muito corrido. Hoje não tenho tempo para nada. Bem verdade, a gente ainda não sabe utilizar bem todas as tecnologias que nós temos. Nós hoje temos um aparelho na mão, né, que muitos carregam na mão, e que nos conecta com qualquer pessoa no planeta. Nós ainda continuamos chamando ele de celular, mas ele já faz tantas outras coisas que falta um nome. Nós temos o nome das marcas, né? Mas como o objetivo aqui não é fazer merchandising, nós não vamos entrar no nome das marcas. Mas a última coisa hoje em dia, nas pessoas que eu conheço, que usam aquilo é para fazer ligação telefônica. Então a gente até nem pode chamar mais de um telefone celular, porque quase não usamos para aquela função. Mas aí nós colocamos isso. Hoje o mundo anda muito corrido. Hoje eu não tenho tempo, porque tudo acontece depressa demais. Bom, é verdade, tudo acontece depressa demais. Mas hoje nós temos uma ferramenta fantástica, porque nós podemos chegar a qualquer lugar do planeta em questão de segundos. É quase quanto a velocidade do pensamento, de tão rápido. Mas nós não usamos isso em nosso bom proveito. E aí, essas outras coisas nos roubam o tempo e nós dizemos que não temos tempo. Curioso, porque nós dizemos isso hoje, né? Parece aquela frase de vó que fala assim, esses homens não têm mais o que inventar. Bom, isso acontece toda vez, né? Toda vez que a gente vê isso, a gente fala, não tem mais. Então essa coisa do tempo, essa coisa de reclamar do tempo, falar, não tenho tempo, isso já vem de muito tempo. Toda vez a gente vem falando dessa mesma coisa. E até quando nós vamos postergar isso? Não ter um bom gerenciamento do nosso tempo? Ora, se eu tenho definido os meus objetivos, o que preciso para mim, e nesse ponto a doutrina divina, e aliás em vários pontos, mas nesse ponto também o Espiritismo é fantástico, porque ele coloca claramente qual deve ser os seus objetivos. Então, se eu não consigo achar tempo para fazer essas coisas, será que eu estou querendo realmente atingir aqueles objetivos? Curioso, porque em 1600, no século XIX, século XVII, Frei Antônio das Chagas escreveu um conto tão singelo, mas tão atual, século XVII. Ele escreveu assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar tanta conta sem ter tempo? Eu que gastei tanto tempo e não fiz conta. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero prestar conta, mas não tem tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gastai o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Por todos aqueles que gastam tempo sem ter conta, o dia que chegar a vez de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Frei Antônio das Chagas, em Antologia Poética, escreveu isso no século XVII.
Então, o tempo já era, naquela época, uma coisa onde as pessoas achavam que não estavam gerenciando de forma correta. E será que até hoje nós vamos continuar assim? Quantas vezes nós perdemos tempo? Quantas vezes? E vamos deixar isso continuar? Será que eu estou realmente colocando a prioridade onde ela deve ser? Ou será que eu estou distraído? Porque a fé, ela é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que se trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ora, quando Jesus disse aquela frase, se a vossa fé fosse como uma semente de mostarda, tem quase 2000 anos. E nós ainda estamos com a vontade vacilante para conseguir fazer a nossa fé desenvolver. E nós podemos passar daquela semente de mostarda, como está ali, no cantinho. O nosso convite hoje é justamente para isso. Porque quando Jesus referiu-se à semente de mostarda, ela é diferente. Ele poderia se referir a um grão de areia. Mas um grão de areia é inerte. O que nós precisamos fazer é, como uma semente que contém o germe, a vitalidade dentro de nós, nós podemos, com essa semente, germinar, crescer, dar flores que vão enfeitar lugares, pessoas, assim como essas, que estão aqui, nesse monte, de frente para o Mar da Galileia, aonde um dia o Mestre subiu com várias pessoas, sentou e nos ensinou sobre o reino de Deus. Boa noite, até uma próxima oportunidade.